Muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou Adri Machado e hoje eu vou te contar quem é o maior influenciador da moda e como você se prepara para lidar com ele. Aqui no meu canal eu trago assuntos que envolvem o mundo da moda, então se você, como eu, ama o viés fashion da vida, me segue aqui. Eu sou uma curiosa de nascença, detetive autodidata e rainha do porquê, desde que eu me conheço por gente. Para mim, tudo nessa vida tem que ter um motivo. Aquele velho e antigo porque sim, não cola não comigo. Se alguém me dá esse tipo de resposta, gente, eu coloco a minha roupa de Sherlock Holmes e vou atrás do porquê. Tudo começou quando eu ainda era criança, durante os anos 80. Eu costumava passear pelo Shopping Morumbi com a minha mãe aqui em São Paulo. E ficava babando numa loja que era queridinha da minha época, a Fórum. Eu queria, porque queria, ter um jeans de lá. Eu me lembro como se fosse ontem que eu virava para minha mãe e perguntava: mas por que será que é tão caro, meu pai? E a minha mãe dizia: é moda, minha filha? Isso era suficiente para mim? Óbvio que não. Lá fui eu então pesquisar por que era tão caro uma calça jeans da Fórum. Nos anos 80, a gente vivia uma época aqui no Brasil que os consumidores eles estavam super criteriosos em relação às compras que eles faziam. Isso porque a inflação ela não dava trégua. Logo, um produto para se destacar e valer o investimento tinha que ter qualidade e um design super diferenciado. A marca Fórum, nessa época, foi capaz de unir design e qualidade nas suas peças e estourou frente a essa demanda do mercado, pois ela foi capaz, além dessas duas coisas, de ainda trazer tecnologias que ainda eram inexistentes no mercado, o que diferenciava os jeans, no caso que eu estou falando aqui para vocês. Eu descobri parte dessa história, podem rir, fazendo amizade com um vendedor que trabalhava lá nessa loja e que me recebia com a maior paciência, dia sim e dia também. No fim das contas, uma poupança que estava sendo feita pelo irmão e pela minha cunhada serviu para que eu pudesse tirar um pedacinho e comprar a bendita calça no meu aniversário. Foi nessa época que eu conheci o senhor Zeitgeist, um alemão que está presente em todos os lugares desse mundão. Brincadeiras à parte, o Zeitgeist é um termo alemão que define o espírito de uma época ou o sinal dos tempos. Esse termo é muito usado na moda e tem a tradução de espírito do momento. Eis que hoje tudo faz sentido, porque naquela época, nos anos 80, eu tive que entender o momento que a gente estava vivendo como sociedade para entender o bendito do preço da calça jeans da Fórum. Uai, mas hoje você não ia ensinar sobre o maior influenciador da moda ou você vai contar uma história, Adri? Eu vou te ensinar sim sobre o maior influenciador da moda. E pasmem os que acham que o maior influenciador da moda são os grandes estilistas. Na realidade, o maior influenciador da moda é o momento que vivemos, o espírito do tempo que a gente está. A moda nada seria se não fosse o momento. Eu resolvi trazer essa questão, ou seria conexão entre moda e momento, porque desde o início da pandemia isso se intensificou e muito no nosso mercado, no mercado fashion. O consumidor é um ser que está sempre em evolução, mas ultimamente ele está cada vez mais interessado pelo seu entorno, a sustentabilidade, a conexão emocional e tantas outras coisas que se aceleraram quando a gente teve a grande crise da pandemia que começou no ano passado. O momento sempre e desde sempre influenciou a moda, mas o coronavírus fez com que ele influenciasse de maneira muito mais forte o mundo da moda. Se expressar por meio das roupas que a gente usa e da nossa imagem
tem muito mais a ver com o momento que a gente vive do que com qualquer outra coisa. O fato é que o momento te ajuda a entender as tendências contemporâneas e se adiantar ao que o seu cliente de moda vai querer. Esse tal de Zeitgeist é composto por uma série de elementos que fazem parte do ambiente cultural e intelectual mundial de um período, ou seja, as características das pessoas ao longo desse tempo. E como será que as pessoas se comportam frente aos acontecimentos? E pensando dessa maneira, fica bem explícito o porquê disso a partir da crise do corona. Tá ótimo, mas como identificar esses comportamentos e estar alinhado ao que as pessoas desejam? Lembra que no começo da aula eu falei que a tradução do termo Zeitgeist era sinal dos tempos? Observe os sinais do que a gente vive hoje. Respeite e leve em consideração as sensações, os problemas e as prioridades das pessoas. Tá bom, mas cada um é um e ninguém é igual a ninguém. Porém, existem mentalidades, ou melhor, espíritos semelhantes em todos os períodos da história e que se expressam na moda. Para ficar mais claro, eu vou te dar 2 exemplos. Insegurança. As pessoas passaram muito tempo pensando no que ia acontecer, como ia acontecer e se ia acontecer nessa fase pandêmica. Esse sentimento de dúvida fez o quê? Fez gerar uma demanda, a demanda das pessoas quererem saber. Então, independente do trabalho de moda que você desempenha, seja transparente em relação ao que você faz ou ao que você oferece. Experiências simples, como encontros informais e aconchegantes, podem ser muito bons aqui, pois promovem relacionamentos autênticos com pessoas, mostrando o que você faz como profissional. Otimismo. Se por um lado existe o sentimento da dúvida, por outro existe a fé de que dias melhores virão. Ou seja, depois da tempestade, né, gente, sempre vem a bonança. A gente tem essa mentalidade. Então, tenha a capacidade de oferecer oportunidades e compartilhar sem medo o que você tem de bom e que pode ajudar e auxiliar alguém, não importa quem. Você não necessariamente precisa fazer um encontro aqui, mas só de você se conectar digitalmente com novas pessoas, isso já vai gerar para essas pessoas e para você também um sentimento e uma emoção diferenciada. A moda, ela é um reflexo do momento, de fatos marcantes e importantes e da sensação que as pessoas têm e querem ter. Educar seu cliente, as pessoas que chegam até você de alguma maneira com conteúdo genuíno, real e empático faz parte dessa época que a gente está vivendo. Conheça todo mundo que trabalha com você, se você não trabalha sozinho. Tenha sempre curiosidade e observe os comportamentos e mindsets. Anote tudo isso, resuma e some ao seu conteúdo interno, que já está dentro de você. Dessa maneira, eu te garanto que a sua percepção por valores sociais, culturais e necessidades do outro vai aumentar e te levar na direção de um caminho cheio de descobertas no mundo da moda. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. O meu objetivo aqui é somar algo positivo para que você saia dessa aula com mais inspiração. Então, me deixa um like ou comenta, eu adoraria te conhecer. Ah, e não esquece, segue o meu canal. Um beijo, tchau!